começar, a gente está aqui com o Reginaldo, dono da Escola de Música Projeto Harmonia. A gente vai ter um bate-papo para ele explicar um pouco sobre o trabalho dele e sobre a trajetória musical dele. Reginaldo, obrigado. Beleza? Tá bom? Beleza. A gente está aqui com a Daniele, vai estar ajudando a gente também. A gente quer começar, Reginaldo, perguntando sobre a sua trajetória musical. Como tudo começou, como você começou a entrar no ramo musical, como começou a escola, você teve incentivo. Você pode falar um pouco? Bom, lá atrás, com família, não sei nem porque eu estou mexendo com isso hoje. Porque não tenho nenhum parente que mexe com música, ninguém toca violão, amigos, nunca ninguém... Minha única referência musical era sempre televisão e disco na época, né? Hoje o pessoal fala de CD, né? Mas na época era o disco, né? E tinha eu que a gente curtia muito, tinha eu que curtia muito Lulu Santos, Paralama, galerinha ali do rock, meu irmão que já curtia já internacional, Michael Jackson, e aí a gente começou a gostar das coisas um do outro. E um dia vi o Lulu Santos tocando, basicamente começou aí, vi o Lulu Santos tocando no Faustão, achei legal, charmoso, tá? Falei, eu preciso aprender isso. E aí, primeiro salário, comprei um violão. E aí fui tentar, como todo mundo faz, né? Uma revistinha, quebrei a cara, fui sozinho, é difícil. E aí foi. Interessante. A escola começou já no princípio da carreira? Não, escola também tem... Assim, primeiro comecei a fazer os cursinhos, depois de um tempo que me interessei, tentei aprender sozinho, não consegui. Aí eu fui pra... Tentei numa escola, aí o pessoal tinha um sistema lá muito teórico, lá, uns 3 meses lá, e acabei desistindo, violão encostado lá. Depois de um ano, falei, vou tentar de novo, o professor já veio com um curso, com outro professor, né? Já veio com um curso já mais prático, já mais assim, comprou o violão, então vamos tocar. E aí a coisa começou a fluir. E a questão da escola já começou, eu acho que aí. Esse gosto de querer ensinar já foi uma coisa natural, porque eu comecei a fazer as aulas e aí tocando em casa ali na calçada, tal, o pessoal começou a perguntar, podia dar umas dicas aí, né? Eu sempre fui muito perfeccionista, nunca quis dar toque. Entendi. Então eu falava, ó, se quiser fazer a aula direitinho, vamos fazer. Eu não sou professor, mas vamos marcar um horário certinho. E aí, quando eu vi, eu trabalhava de segunda a sexta, quando eu vi, eu estava com sábado já cheio de aluno, mas não era professor, ensinava só o pessoal que queria levar a sério, não cobrava nada. E aí começou aí. E com relação à escola também, teve incentivo para a montagem da escola, para a direção? Incentivo de prefeitura, de governo, essas coisas? Família não. também? Também não. O incentivo foi falta de grana mesmo. Esse foi o maior incentivo. Porque eu já tendo alguns alunos de sábado, fiquei desempregado um tempo, a grana começou a apertar, e aí eu cheguei para uma galera que já fazia aula e falei, ó, vou cobrar um valorzinho simbólico aí, quem quiser continuar. E aí, para minha surpresa, todo mundo continuou. E aí começou a rolar a escola aí. Até então eu dava aula em casa mesmo, lá no meu quartinho lá, tinha um violãozinho lá, a gente fazia um som lá. Então era uma coisa bem assim. E aí quando eu comecei a cobrar essa taxinha, e sempre estudando, sempre tentando melhorar um pouquinho, porque até então não tinha essa coisa de ser professor. O cara que sabia um pouquinho ensinava para quem não sabia nada, era isso. Começou assim. Você falou que trabalhava antes de começar a dar aula para seus amigos. Uhum. Você trabalhava de segunda a sexta? Qual foi a sua profissão? Trabalhava de segunda a sexta. Nessa época eu estudava, então saía do trabalho, já ia direto para a escola. E nessa escola foi onde eu encontrei um professor chamado Rubão, e chegou lá oferecendo, bem numa época que eu já tinha desistido, o violão encostado em cima lá do guarda-roupa, e ele passou oferecendo, pessoal, a gente vai fazer um curso em grupo aqui, o valor é acessível e tal, quem tiver afim, vamos fazer aí. E aí, como eu nunca tive sorte, porque a escola era muito grande, né? Então, eu nunca tive muita sorte com sorteio, né?
ia ter um sorteio, porque o pessoal cadastrou um monte de aluno e acho que ia ter vaga para 5, né? E no dia ninguém me comunicou nada, pegou o violãozinho e falei, vou lá, né? Pelo menos se não conseguir nada, peço para ele afinar o violão, porque o violão tava muito ruim. E cheguei lá, não tinha ninguém. Aí comecei a fazer aula aí. Isso faz quanto tempo que você começou? Como eu tenho um violão aí de 92, que também tem uma historinha legal, provavelmente essa aula foi ali de 91, 90, mais ou menos. Essa primeira aula com o Rubens Nogueira, a gente chamava de Rubão, né? Foi mais ou menos ali do ano de 90, 91. Esse violão foi o seu primeiro, esse de 92 que você falou? Esse de 92 não. Na verdade eu tinha um violão de uma marca bem ruinzinha. E como eu não entendia nada, um dia entrei numa loja e comprei ele. Achava que tinha o violão, né? Ia pra escola todo... eu tenho violão. E um dia, esse passado assim, sei lá, uns 6 meses de curso, eu já tava até tocando umas notinhas, legal. Esse violão quebrou corda. Quebrou acho que uma corda lá, eu falei, não vou nem levar pra aula. E chegou lá, o professor falou, toca aqui no meu. Aí ele tirou de um case, bonito e tal. Quando eu fiz lá um acordinho lá, eu falei, nossa, eu não tenho violão, preciso comprar um violão. Aí comprei esse violão. Esse de 92. Esse de 92. Bacana, bacana. Tem até hoje? Tem até hoje. Já foi roubado, inclusive, aqui na escola. Voltou alguém vendendo pra mim. Eu falei, pô, esse violão é meu, pô. Esse violão é meu. Aí tive que comprar, porque o cara não aceitou. Eu também não queria arrumar quem. Aí comprei o violão e já tinha apanhado pra caramba. Aí mandei reformar ele, mas tá aí. Tem um valor sentimental grande. Tem um valor. Eu preciso, inclusive, até tirar ele aqui da escola, porque ele continua apanhando muito. Entendi. Aí, o incentivo justamente foi esse. Fiquei desempregado e aí falei, bom, agora eu preciso cobrar esse valor simbólico e através desse valor simbólico eu falei, caramba, eu preciso... uma coisa que eu gosto de fazer, já fazia até de graça e posso tentar me manter com isso, porque eu já senti uma necessidade que eu precisava ter um tempo maior para treinar, para poder estudar, para poder dedicar. E nessa época eu não tinha, porque eu trabalhava o dia todo, saía do trabalho para a escola, então me sobrava ali mais ou menos no final de semana, que às vezes atendia um aluno ou outro lá. E aí quando eu vi que dava para conciliar os dois, esse foi o meu maior incentivo. Entendi. Isso você dava aula na sua casa, né? Na minha casa. Já era tudo aqui em Itapevi? Tudo aqui na região? Não, tudo Jandira. Você estava em Jandira? Jandira. Depois que você veio montar a escola aqui em Itapevi? Depois que eu vim... essa montagem da escola aqui em Itapevi já foi com a escola de Jandira montada. Porque o que acontece? Eu já dava aula em casa, mas ainda não era uma grana que dava para manter. Então, vira e mexe, eu arrumava um outro trabalho. Quando eu falava, mas caramba, eu preciso arrumar tempo para poder me dedicar a isso. Não adianta eu ficar só final de semana, porque às vezes a pessoa chegava lá, pedia uma informação, alguma coisa sobre curso, eu não estava lá. Então, não dava para levar o negócio a sério. Então, aí quando eu fui montar a escola, na frente de casa, tem um salão de cabeleireiro, e esse salão ele tinha 2 portas. Uma meu pai usava, quer dizer, na verdade ele usava ele inteiro, mas tinha 2 portas. Aí a gente dividiu, ele ficou com uma porta e fiquei com a outra. Comecei ali, até dar certo, foram umas 3 tentativas. Porque até então eu montava a escola, não dava certo, porque assim, o número de alunos que tinha não dava para eu me manter. Né? Então, ficava até eu arrumar um trabalho de telemarketing, onde eu aprendi um pouco que não adianta você ser um baita músico, um cara que ensina bem se você não tem um time comercial, você não tem alguns traquejos aí para pôr aluno para dentro da escola. Né? Aí nesse trabalho eu comecei a ter uma outra visão, quer dizer, não é só aquela visão romântica de falar, caramba, eu vou ensinar. E se ensinar, ele vem acompanhado com outras coisas. Se você não tiver uma noçãozinha de como divulgar o seu trabalho, como atrair esse pessoal, como atender esse pessoal que chega pedindo informação. Só para você ter uma ideia, o pessoal chegava lá, quando era na minha casa ainda,
Chegava e falava assim, ô, quanto que é o curso aí? Eu ia falar, dar as informações, o pessoal ia falar assim, mas quanto tempo eu demoro para aprender? Você vê como eu não tinha noção nenhuma do negócio. Eu falava assim, meu, eu tô aí uns 7 anos aí aprendendo e tô aprendendo ainda, né? Então, eu dava uma ducha de gelada nessa pessoa, porque a pessoa ia desanimar e não voltava nunca mais. Né? Então, com esse trabalho de telemarketing, eu aprendi a também expressar. Ó, primeiro mês você já tem já vai pegar umas lições, sei lá, uns 6 meses bem estudadinho, então você já dá uma informação mais realista e sem assustar também o cliente, né? Então, quer dizer, essas noções eu acho que me salvou um pouco. E talvez te mantenha até hoje. Com certeza, e aprendendo sempre ainda. Viu? Muito bacana. Tinha comentado que foi roubado. Sim. Do violão, que foi voltou. Como que foi isso? Foi aqui, nesse espaço? Foi aqui. É outra questão também que é muito importante. Eu comecei com um violão e uma poltrona. O negócio foi assim. E nunca fiz um curso de administração. O curso que eu fazia para essa área sempre foi de música. Nunca nada direcionado à administração, contabilidade, nada disso. Então, acho que qualquer pessoa que for montar uma escola de música hoje, ela tem que ter essa noção. Porque se não tiver, principalmente dependendo do porte da escola, se ela não tiver, ou pessoas que vai assessorar ela, porque senão ela vai passar aperto. Sobre a questão do roubo, é assim, eu tinha a escola lá em Jandira, através de um aluno, ele sempre me chamava para montar uma sociedade. Né? Mas a sociedade, ele queria fazer eu dava aula de bateria para o filho dele, e ele queria fazer uma sociedade de promoções de evento. Então eu sempre falava, depois a gente faz aí, depois a gente senta, conversa, mas promoções de evento eu já pensava, cara, eu não manjo nada, nem de música eu não manjo nada, assim, manjava ali tinha um baita interesse de explicar bem, de aquilo que eu sabia passar para o aluno. Mas assim, em termos de administração, de escola, tinha noção. Então o cara queria montar uma coisa ligada a promoções de eventos, de shows, de festa, e eu sempre saía fora. Só que ele insistiu tanto que um dia eu falei, cara, promoções de evento eu tô fora, mas se você quiser montar uma escola de música, aí eu acho que está dentro dos meus conhecimentos, né? Aí ele falou, então vamos lá, vamos montar. E eu sempre estava namorando já aqui na cidade, eu sempre namorando uma casa, que eu olhava ali e falei, caramba, ali dava uma escolinha legal, podia montar uma recepção aqui, uma salinha ali, ia fazer uma coisinha um pouquinho mais elaborada, né? Aí eu trouxe esse pai de aluno, ele achou a ideia bacana pra caramba, montamos a sociedade, depois de um tempo ele acabou vendo que também não era a área dele, saiu fora e eu acabei assumindo sozinho. E nessa época, já tendo comprado alguns instrumentos, a escola já, assim, razoavelmente bem montada, os amigos chegou lá e me levou na mão grande, né? Os amigos. Os amiguinhos. Inclusive o violão que eu falei que foi roubado já foi nessa leva aí. Essa foi uma das vezes que foi roubado? Nesse endereço foi uma vez. Aqui já nesse novo endereço já tive 2 vezes. Graças a Deus, nesse endereço aqui eu nunca tive a visita deles quando eu estava aqui. Sempre foi à noite. Né? Na primeira vez foi meio cruel o negócio, porque me roubaram, me trancaram no banheiro, com arma, ameaçaram, bateram um pouco, então é uma coisa meio traumática. O engraçado, né, que passado esse primeiro roubo, né, eu falei, caramba, vou parar com esse negócio. Quer saber disso, vou trabalhar para os outros que é mais fácil. Mas eu falei, não, a escola tinha uns alunos lá que dá para manter, caramba, eu posso desistir agora, que já está meio caminho andado, né? E o engraçado é que logo no primeiro dia chegou uma pessoa pedindo informação, pegou todas as informações do curso, e na época lá a gente tinha uma recepção que tinha uma mesa, né? De escritório, eu sentado aqui, o aluno sentado lá, estava pedindo informação. Então ele pediu toda a informação, eu atendi ele bem, mas já cabreiro pra caramba, porque você está traumatizado ali com o que aconteceu, né? Sem dúvida. E aí ele falou, então beleza, cara, eu acho que eu vou fazer assim. Aí na que ele já fez esse movimento aqui, eu já baixei a cabeça.
Tá bom, vai, pode levar. E na verdade ele estava tirando a carteira para pagar. Aí eu entendi isso como um sinal, falei, caramba, eu tenho que continuar, não pode ficar com medo não. Não tem medo, não sai de casa. Talvez seja uma das coisas que te motivou a continuar? Os tombos que eu já tomei nesse... Eu acredito que já tem um pouco mais, mas acho que mais de 15 anos. De lá pra cá eu penso assim, aquilo que ou já derruba você de vez, ou você vai se levantar mais forte. Então eu acho que coisas que aconteceram assim, como esse roubo, eu fiquei sem nenhum violão para dar aula, sem nenhum... O único instrumento que ficou na escola, tinha um computador, foi os móveis que a gente tinha, a bateria, um teclado que ficou escondido debaixo da mesa, mas o teclado era muito ruim, muito fraco, acho que não dava nem para ter, praticamente aquele de brinquedo. E móveis, esse instrumento, esse teclado, eu fiquei sem nenhum instrumento para dar aula. Os caras levou caixa, levou os violões, levou guitarra, contrabaixo, levaram tudo. E eu falei, caramba, eu preciso... Tinha uns alunos para poder trabalhar, e aí eu apelei, né? Falei, pessoal, preciso trabalhar, o pessoal sabendo, os alunos, sabe, ficaram todo mundo sabendo o que tinha acontecido, acho que o pessoal ficou com dó, né? Falei, pô, a gente tem que ajudar esse cara. Aí ninguém cancelava, o pessoal trazia os seus instrumentos, e aos poucos eu fui comprando de um aluno. Teve aluno que tinha 3 cavaquinhos, deixavam lá comigo, tinha outro aluno que tinha 2 guitarras, 3 caixas, aí deixava uma lá comigo. E aí durante acho que uns 3 anos da minha vida era uma escola que não tinha instrumento musical. Era isso. Então aí quando você se levanta de coisas assim, você fala, caramba, você já não reclama mais quando quebra um violão, né? Você fala, vou arrumar, não tem condição de arrumar agora, vou arrumar um outro dia. Mas então você consegue improvisar, né? Assim, não, eu comentar, foi muito legal as atitudes dos alunos também, né? Ajudar, ver que você estava nesse período e... não. Eu acho que tudo... Se você, numa hora dessa, começar a pensar negativo, então você só vai achar coisa para desistir. Mas se você olhar por um outro lado, que coisas... a pessoa chega e fala, caramba, eu tenho lá um violão lá, quiser ficar com você, então você já começa a falar, caramba, tem um porquê de continuar, né? Então você começa a achar motivos, e sempre tem, infelizmente, assim, tem toda aquela questão romântica pela música, pelo amor à música que eu tenho, mas infelizmente, assim, se não andar junto ali com condições financeiras, você, por não ter essa condição mínima de trabalho, você acaba parando, né? Então, os alunos foram muito importantes e sempre acontecia um sinal assim de falar, caramba. E tem um detalhe nesse roubo aí, que além dos instrumentos, eu tinha um carro, acho que era um Fiesta 97, e isso foi mais ou menos no ano de 2003. Era um carro já com, assim, eu estava pagando esse carro, tinha um ano pago esse carro. Então por isso que eu falo assim, quando você supera essas situações, você se levanta mais forte. Se é para matar, já tem que matar logo, porque se deixar vivo, respirando, você se sobressai. E esse carro eu tinha pago um ano, e pagava atrasado pra caramba, eu pagava de juros ali. E esse carro não tinha seguro, os caras levou também, né? Nunca mais teve retorno? Não, aí acontece o seguinte, conversando na frente da escola, a escola sem instrumento, foi bem no outro dia conversando com meu irmão, falei, vou parar com isso aqui, vou tentar arrumar um trampo, um trabalho aí pra seguir. E aí já estava mais ou menos na minha mente, falei, vou parar com isso, vou tentar, esse carro estava financiado não no meu nome, estava financiado no nome do meu irmão. E eu falei, caramba, eu preciso pelo menos pagar esse carro para não sujar o nome do meu irmão. E conversando com meu irmão, eu falei, vou parar, vou arrumar um outro trabalho aí, pelo menos para pagar o carro, porque o resto a gente vai tentando, mas isso não posso falhar. E na hora tocou o meu celular. Conversando com meu irmão justamente sobre essa desistência. Eu vou parar com isso aqui, porque... E aí tocou o celular e era meu tio avisando, acharam o carro lá em Cotia, lá. E eu falei, já só me fala se tá inteiro. Se tiver queimado, eu não quero nem ir lá. Vai ficar lá. E, não, o carro tá inteiro, só que ir lá.
Aí quando eu peguei o carro, deu um fôlego, falei, cara, não vou continuar. Mais um sinal para continuar. Mais um sinal. E aí veio a questão dos alunos ajudando, por improviso, né? Dizem que as grandes ideias é na hora do aperto, então essa foi uma ideia que eu tive. Falei, pessoal, quero dar aula, mas não tem instrumento. Então o pessoal fazia caridade. E era caridade mesmo, tinha gente que vinha de ônibus, um violão aqui, outro aqui. Caixa. A caixa já trazia e deixava lá. E dei muita aula de guitarra sem caixa. Muita aula de guitarra usando violão. Muitas, assim. E precisando usar a guitarra, né? Para quem sabe que aluno no começo, ele quer, por mais que você vai atender um curso de guitarra e você sabe que é possível trabalhar no violão, o aluno ele quer sentir o som da guitarra, ele quer sentir aquela distorçãozinha, né? Ele quer sentir que está tocando a guitarra. Você pode colocar um violão lá de, sei lá, mas ele não... Então isso também era uma coisa assim que atrapalhava, né? E a gente conseguiu suprir. Após o roubo que você teve aqui, já nesse endereço, aconteceu algumas mudanças no espaço, né? Sim. Você, além de conseguir reestruturar a escola toda, modernizar ela, diferente do jeito que estava, você ampliou, né? Você colocou mais salas. Como está o estado da escola hoje? Inicialmente aqui eu trabalhava com duas salas. Tinha a recepção, tinha as duas salas para a aula e tinha uma outra sala que eu usava como escritório. Então eu usava, de sala mesmo, eu usava duas, né? Então, com alunos que era possível atender dois no mesmo horário, eu atendia. Eu trabalhei durante muito tempo sozinho. Atendia os dois alunos, e aqui eu dava informação, dava atenção, ia lá no outro, sempre individualmente, trabalhei assim. E os alunos sempre se adaptaram muito bem com esse sistema. Eu sempre fiquei muito preocupado com essa questão de atender dois alunos no mesmo horário, né? Porque falar, caramba, o cara está pagando um horário, né? Mas o que eu percebi é que esses alunos, quando eu atendia só ele não gostava. Interessante. Porque assim, você vai lá, passa uma lição, você explica lá um exercício, faz um pouquinho com ele, mas a mão está tremendo dele, ele está todo nervoso, né? E para poder deixar o aluno mais à vontade, eu sempre falava, você entendeu aí, né? Entendeu? Então, dá uma treinadinha que daqui a pouco eu volto. Então, eu dava esse respiro para o aluno. Então, isso começou a acontecer com uma certa frequência, eu falei, caramba, mas em vez de ficar atendendo só esse cara, eu vou aproveitar esse horário para... Também foi uma coisa natural, não foi uma coisa assim que eu pensei, falei, não, eu vou fazer assim, é uma coisa natural. E naturalmente comecei a atender dois alunos e foi um sistema que funcionou muito, muito bem. Porque quando eu ficava muito tempo na sala, não que o aluno não gostasse da aula, né, mas eu sentia que ele precisava desse tempinho de absorver aquela musiquinha, aquela liçãozinha. E aí quando eu vou... Engraçado que às vezes ele estava fazendo bem a lição, ou a música, tocando várias vezes bem, e eu lá fora ouvindo. Quando eu entrava não saía nada, né? Eu falei, caramba, então não posso entrar na sala. E aí comecei a atender nesse a gente chama hoje aqui na escola de 2x1, né? Hoje esse 2x1 a gente já atende esse 2x1 com o suporte de um supervisor, que é outra coisa que começou a acontecer aí. Mas enfim. Você ampliou então? Exatamente, então. Trabalhava com essas duas salas, aí comecei a usar o meu escritório também como sala, só que aí para atender três no mesmo horário começou a apertar. E um dia eu estava com 3 alunos que o aluno ligou, meu, só posso fazer a aula a tal horário. Eu já estava com 2, que é o número que eu gostava de atender. E esse aluno chegou para mim e falou assim, meu, só quero fazer a aula, não tem outro horário. Eu falei, meu, já estou com 2, não, mas eu fico só ensaiando na sala lá, não tem problema não. Ah, então tá bom, então vem aí. E ele veio, e antes dessa aula, teve um menino que fazia aula comigo já há um tempo, e ele já tinha comentado que ele já dava umas dicas lá na igreja, que ele tocava e dava umas dicas lá. Eu falei, cara, então você podia ficar aí, depois de terminar a aula, você podia me ajudar aí na sequência, né? Eu falei, não, eu fico sim, sem problema. E aí, através disso, eu comecei a ampliar. Basicamente foi aí. Ele chegou, veio, nesse dia eu gostei, porque eu já tinha tido professores
Mas às vezes os horários às vezes não batiam, era uma coisa meio complicada de administrar e tal. E através desse menino eu comecei a ampliar. Aí, nesse endereço que a gente está hoje, tinha um espaço lá no fundo, uma lavanderia, tinha um outro espaço que o pessoal usava, acho que para garagem e tal, que a gente tava lá morto lá e começou a apertar um número de aluno e o pessoal já era possível aproveitar, fui lá e reformei. Hoje estamos usando aí 6 salas, começamos com 2, estamos com 6 e a recepção. Tem um conselho que você dá para uma pessoa que está iniciando na mesma área que você já passou por todos esses apertos? Assim, sei lá, dá uma sanada nesse, né? Esse caminho que é difícil, tem... hoje em dia eu tenho visto, não só na área da música, mas eu tenho visto muito comércio, muito comércio, abrindo, passa um mês ou 2, vai procurar lá, já não tem mais, né? Eu acho assim que pesquisar bastante, na execução do trabalho tem que ter, tem que gostar, porque uma coisa é você ensinar, na nossa área aqui de música, você ensinar o aluno a tocar uma música, é uma coisa, você ensinar durante 15 anos aquela mesma música e com a mesma empolgação e com o mesmo sorriso, com aquele mesmo sorriso, com aquela mesma vontade, tem que gostar. Se você não gostar, vai chegar uma hora que vai cair no... vai cair na rotina, vai ficar uma coisa cansativa. Então, eu acho que você tem que pesquisar, a pessoa que for montar qualquer área, não só na área da música. Eu acho que na área da música eu poderia falar assim, quem mexe com arte, aí tem que ser já outro padrão, né? Porque tem gente que trabalha numa fábrica, montando pecinhas lá, ela não tem amor fazer aquilo, mas ela consegue ficar 10 anos fazendo aquilo. Quando você vai mexer com música, ensinar, que também é outra coisa importante, tocar é uma coisa, ensinar é outra. Nem todo mundo que toca ensina e nem todo mundo que ensina toca pra caramba. Eu já tive professores que era um monstro, você parava pra ver o cara tocar assim e falava, nossa, mano, os caras fazem isso. E o cara, quando ia explicar, não tinha uma didática legal. Até o olhar dele já era um olhar assim, já te queimando, já, meu, sai daqui. E já tive professores que tocavam bem, um conhecimento legal, mas não era um monstro, mas o cara tinha uma paixão, assim, qualquer coisa que você conseguia absorver, ele já... Você via que ele ficava todo empolgado com aquilo, né? Então, acho que a pessoa que for começar qualquer ramo, o cara tem que gostar do que faz, porque não vai fazer um dia só, não vai fazer uma semana só, ele vai fazer durante muito tempo. E pesquisar, procurar adquirir experiência com quem já tem essa experiência, procurar ir nos lugares, procurar estudar. Eu estou indo na raça aí, estou aí dando sorte aí e na persistência, mas muita gente que vai tentar só porque gosta ou na sorte e às vezes chega uma hora e acaba desistindo. Sobre esse incentivo, inclusive o método que você adota hoje na escola é usar pessoas que estão começando ou que já estudaram aqui. Você já está incentivando. Hoje, por exemplo, eu já não ensino tanto. A minha função já na escola aqui já é uma função mais lá como eu posso falar, mas nos bastidores, né? Tudo que acontece na aula, seja uma música, seja uma lição que vai ser aprovada ou não, tudo tem o meu olhar lá fora. Então, e hoje já acontece uma coisa assim, como eu acabei enveredando aí em dar oportunidade para os jovens que eu já sentia que tinha esse desejo, que precisava trabalhar e que precisava também, que tinha uma vontade de evoluir musicalmente, então eu tentei dar essa oportunidade, não só financeira, mas também a oportunidade. O pessoal que trabalha comigo hoje aqui, o trabalho deles é atender aluno e quando não está atendendo aluno, estudar, mas é estudar mesmo, assim. Tem horário para... como se estivesse batendo no cartão, ó, tá hora, agora eu tenho que estudar. Tá hora, agora eu posso tomar meu cafezinho. Então,
uma coisa organizada mesmo e fiscalizada, porque nem todo mundo, essa coisa do estudar tem que ter uma certa disciplina. E eles que trabalham, que estão na frente da parte de ensino, eu percebo que o pessoal que está chegando aceita bem eles, porque tem uma história, né? Fala, caramba, o cara começou aqui, aluno também, e hoje já está dando aula. Como eles são jovens, está na faixa seus 19, 20 anos, tem alunos que chegam até a ficar duvidando, assim, pô, mas será que esse aqui é o professor, né? Mas isso também é quebrado, porque passa uma aula, passa 2, 3, aí quando você já precisa às vezes até mudar o professor, né? Já pegou aquela confiança com aquele ali, né? Então, e eu percebi que por se tratarem de jovens, os jovens que eu tenho, eles ficam mais à vontade, entendeu? E eles se reciclam mais fácil, né? Aqui na escola a gente ensina tudo. Todo tipo de música a gente trabalha muito com o que a gente chama de repertório opcional. O aluno escolhe a música, o estilo que ele gosta e a gente vai tentar pegar aqueles conhecimentos do instrumento e aplicar naquele repertório. Então, a gente já teve casos de rap, que eu me lembro é só funk que não foi possível ainda. Ainda não foi possível? Não foi possível. Um dia vem. Mas, ela só quer dançar, é um funk, né? É um funk. Então, tem um violão ali, então já passamos funk sim. Já passamos um funk sim. Esses funk às vezes que tem um violãozinho a gente passa, né? Eu vi o Roberto Carlos cantando essa música, eu falei, caramba, por que a gente não pode tocar violão? Então, sem dúvida. Então, rap, o que a gente tem muito aqui é a galera do rock mesmo, rock nacional, o sertanejo, o que o pessoal chama de sertanejo universitário. Eu chamaria de rock, né? Só muda lá a roupagem lá, porque as batidas é a mesma, os acordes são os mesmos, a sequência é as mesmas, enfim. Mas se adotou essa questão de para vender um produto você tem que pôr o nome, né? Então é isso. Mas a gente tem tudo aí, tem violão clássico, tem MPB, cartola. Quando o aluno pediu cartola aqui, eu falei, caramba, mano, que legal, né? Porque essas coisas antigas, o pessoal às vezes não tem conhecimento. E é aluno novo, né? Não é aluno de 70 anos, não é aluno novo de 25 anos, 22 anos. Falou, pô, você passa um cartola pra mim aí. Aí eu falei, dá o nome da música aí que a gente vai atrás. E já era possível, porque é um aluno que já tinha um conhecimento, né? Também já dava... Então, também a gente não tem preconceito com o tipo de música nenhum. Todo estilo musical que o aluno gostar e for possível a gente pular o instrumento que ele curte, a gente vai tentar, né? Porque comigo deu certo assim, né? O professor falou, o que você gosta? Eu gosto disso. O cara passou as músicas, primeira música já sai com um sorrisão na cara. Você fala, caramba, vou tocar a música do cara que eu gosto, né? Então, e quando eu comecei a aprender, não era esse estilo, né? Antigamente, as escolas aí da antiga, já tinha as musiquinhas prontas lá. Você vai fazer lá o Cálice Bento, o Asa Branca, isso aqui. E às vezes hoje o aluno não sabe nem o que é Asa Branca, Cálice Bento, as músicas antigas, né? Então, é uma forma também de manter o aluno motivado. Você falou do aluno que veio e pediu para tocar cartola. Uhum. Pegando rabeira nisso, a gente tem uma certa preocupação, inclusive é o nosso intuito aqui, com o estado do cenário musical que está, focando um pouco na nossa região, onde a gente está. Você trabalha com muita gente, vem muito aluno aqui, vem muita gente. Qual o seu ponto de vista de como foi há um tempo atrás, de como está esse cenário musical e de como ele poderia ser, no seu ponto de vista, o que poderia acontecer para melhorar? O poderia é difícil, né? Porque você vai ter que pegar aí, não sendo pessimista, mas você vai ter que olhar a condição financeira. Eu tenho um aluno que tinha vontade de aprender um sax, mas o instrumento é caro. Então o cara foi lá e falou, qual é o instrumento mais barato? Então o cara foi aprender um instrumento, não porque ele gostava do instrumento, mas porque ele queria tocar algum tipo de instrumento, entendeu? Não me espantaria uma pessoa ir lá comprar um pandeiro, que é o mais barato, comprar uma flautinha, que é o... Quer dizer, também depende da flauta, mas comprar essas mais básicas aí, porque inclusive na escola que tem flauta por causa disso, porque é um instrumento talvez mais acessível. Se você colocar na escola aí obrigatório, todo mundo vai ter que aprender sax, vai acabar os alunos, porque nem todo mundo vai ter condições de comprar um sax, né?
a não ser que a escola forneça, mas mesmo fornecendo, vai ficar pobre o estudo, porque a pessoa não vai ter o instrumento para poder praticar em casa. Hoje mesmo estava vendo um programa de televisão onde tinha um maestro, tinha lá um pessoal lá considerado da burguesia, né? E questionaram ele sobre os estudos, né? Todo mundo tinha lá, mesmo que não era um músico formado, mas tinha uma formação musical, tinha estudado música. E aí perguntaram, mas qual instrumento você... Ah, não, eu estudei muito tempo na minha vida piano. Ah, estudei muito tempo na minha vida sax. Então, eu não vi ninguém falando do violão. Eram 3 músicos da alta sociedade, eu não vi ninguém falando de violão. Falando de piano, falando de sax, falando de violino lá da marca X e tal. Então aí você vê que tem uma questão financeira, né? Então, o que poderia ser, tudo vai esbarrar também na questão financeira, né? Do jeito que está, eu quando comecei existia uma coisa assim, quem curtia rock, quem curtia, sei lá, música internacional era internacional, na época se fazia muito sucesso o Michael Jackson, então existia até uma certa, como se fosse questão de time, né? Eu curto música internacional, não me misturo com quem curte nacional, né? Hoje já não tem muito isso, você pega aí até uma música que não é muito da nossa área aqui, o funk, né? Esse funk do Rio. Até essa música, você vê que ela, muitas vezes ela esbarra nessa questão financeira também. Às vezes o cara foi lá uma coisa mais simples, porque é o que ele tinha na mão, né? Eu não tenho preconceito nenhum, porque eu acho que esse cara descobrindo esse tipo de música, ele curtindo esse tipo de música, se ele começar a ter um desejo de evoluir musicalmente, ele vai querer ir atrás de outras coisas. Que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei com Legião, tido como uma banda de poucos acordes, né? Fui atrás de outras coisas que eu não conhecia, professores me traziam outras coisas, até que um dia o cara... Eu sempre chegava na aula, o professor estava tocando lá um violão clássico. Eu nunca prestei atenção naquilo. Nossa, olhava assim, eu não prestava atenção. Não via a hora do professor parar de tocar aquilo, que não me chamava atenção. Aquilo para o meu ouvido, naquele momento, não tinha nada que chamasse atenção. É a mesma coisa você pegar um doce, uma criança recém-nascida, e balançar a bala para ela assim. Ela não tem maturidade de absorver. Não tinha. Então, depois de percorrer alguns repertórios, começar a conhecer o Caetano Veloso, algumas músicas, Gilberto Gil, João Bosco, começar a ir para essa área, porque eu já tocava lá uns rockinho nacional, já me sentia limitado dentro daquilo, comecei a querer outra coisa. Eu acho que esse pessoal do cenário musical aí que está começando, qual seja acho que só não pode ficar naquilo, né? Tem que ir atrás, ouvir outras coisas, porque nada contra nenhum tipo de música, mas através daquela você pode... Foi o que aconteceu comigo, né? Então, o cenário que estava também vai envolver uma questão educacional aí, porque se você pega lá, você citou do Cartola, como eu já tinha citado, os caras pegam uma letra lá, os caras ficam trabalhando em cima daquela letra, esquece, não tem uma preocupação com o tempo. Se ficar pronto daqui a um ano, beleza, o importante é ficar pronto um dia, né? Os caras não tem essa preocupação de vender. O cara começou a trabalhar a parte melódica da música, o cara também não tem essa. O cara fica lá, né? Hoje com esse cenário musical que tem que vender, o cara põe a música lá na internet e reza. Hoje o pessoal está fazendo música e dando para jogador de futebol, porque se o jogador de futebol dançar, a música vira sucesso. Então o pessoal está indo atrás do sucesso, né? Acho até legal também, mas não é só isso, tem que buscar atrás de qualidade, né? Então, antigamente o pessoal ia lá e trabalhava uma música assim. Acredito que hoje também tem, né? Acho que hoje também tem espaço para todos os repertórios, para todos os estilos, mas
acredito que aquilo que vende é o que vai aparecer mais, né? Não quer dizer que não tenha gente fazendo cartola aí, fazendo estilo cartola. Tem gente. Então se você for lá pro centro de São Paulo, lá, você vai encontrar barzinho lá que os caras vão tocar músicas que você fala, caramba, essa eu não conheço, essa eu não conheço, essa eu não... Muita coisa não conhece. Até na própria internet mesmo, lá você vai pegar bandas aí que os caras fazem um som primoroso em qualquer estilo musical, mas aí a gente tá falando do MPB, só que não aparece, né? São músicos que estudam realmente com vontade. Esse programa que eu tava vendo, o pessoal tava falando em 4, 5 horas de estudo por dia. Pô, isso aí pra mim sempre foi um sonho, né? Porque, caramba, você trabalha ou você estuda. Pra quem tem condições, o maestro mesmo, o Rubem Meta, o cara estuda uma média de 8 horas. Estudava uma média de 8 horas por dia. Então, na verdade, o cara não sabe fritar um ovo. O cara só sabe música, né? Se você perguntar o nome dele completo, ele não vai saber falar. Só sabe tocar. Então é isso, o cara só faz aquilo. E o músico, para chegar naqueles níveis dos caras lá, só fazendo isso mesmo, né? Então, você pega uma sociedade carente, a pessoa começa a trabalhar com 12 anos, com 10 anos, já está pedindo dinheiro na rua, então... Mas no cenário, eu acredito que, como eu sempre falo, né? Através do aperto, vai... Se não estancar ali, pode ter certeza que a pessoa vai sobressair, como acontece em muitos casos aí. Você nesse período de aulas aqui, você com certeza deve ter visto pessoas que se saem muito bem, que você fala, esse... Só um comentário também. Essa questão financeira também não pode servir de desculpa. Verdade. Por que vale a pena frisar isso? Eu cheguei aqui na escola, quando eu abri a escola aqui nesse endereço que a gente está hoje, lá atrás, quando eu trabalhava para empresas, eu via crianças carentes pedindo coisa na rua, né? E eu falava assim, pô, no dia que eu tiver meu carro, o pessoal para assim, eu vou tentar ajudar. Só que você não dá conta, né? Porque tanta gente pedindo. E aí um dia eu resolvi fazer um teste, sair com umas frutas no carro. Primeiro farol que eu parei, veio uma criança, pediu ajuda, eu falei, olha, dinheiro eu não tenho. Se quiser uma frutinha. Ah não, não precisa não. Ali eu já comecei a pensar, caramba, não sei se é como a gente vê, né? A gente olha assim, a pessoa que quiser, que não querer ficar pedindo, pode ter certeza que ela vai arrumar um outro recurso. Aí lá atrás eu falava assim, quando eu tiver minha escolinha de música, eu vou bolar um projeto social. Ensinar o pessoal de música, ensinar gratuitamente. Não vou dar dinheiro para ninguém, mas eu vou dar condições, de repente, se a pessoa tiver querer, através disso, ganhar um dinheiro dignamente, ter condições. E eu colocava, já montei a escola, pus as placas, tal, não sei o quê. E quando chegava um pai e pedia informação, ele falava, caramba, eu queria pôr meu filho para fazer um curso aqui, mas, nossa, não tenho condição. E eu cheguei para esse pai e falei assim, ó, se você conseguir comprovar uma renda, fazer uma exigência lá só de firula mesmo. Ele falou, então, aí eu consigo colocar meu filho aqui. E quando ele conseguia comprovar isso, fazer lá uma conta de luz, uma conta de água lá, um valor, enfim. Eu dava o curso gratuito. Então, eu comecei a dar o curso gratuito. E os alunos não vinham. Vinha na primeira aula, que é novidade, vinha na segunda, daqui a pouco não vinha mais. Eu falava, caramba, meu curso é tão ruim, que nem de graça a pessoa vem. Mas não era isso, eu sabia que não era isso. E aí eu comecei a pôr uma regrinha. Ó, quem faltar 2 vezes no mês, não era uma não, porque por ser de graça não era para faltar nenhuma. 2. Em pouco tempo, sei lá, 10 alunos que tinham curso gratuito, eu não precisei dar aula mais gratuito, porque aí é onde que a gente entra nessa questão, né? Pô, tá tendo de graça, tá tendo as condições, um curso de graça, e a pessoa, não sei se também
os pais que não participam, porque criança você já viu, né? Criança gostou, se não gostou não adianta, né? Então essa coisa do de graça, não sei se também, não, quer dizer, a certeza não serve de desculpa para nada. Exato. Ah, eu não tenho condições. Se não tem condições, você vai arrumar condição e depois você vai lá e paga o curso que você quer, faça a faculdade que você quer. Tem muita gente que se superou. Às vezes a pessoa fica se apegando, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso, não tenho dinheiro para pagar aquilo. Mas isso aí é desculpa, né? Como se tudo fosse muito fácil, né? Já é um primeiro obstáculo, né? A partir do momento que ela tem condições de pagar o curso, ela vai ter, no curso ela vai ter vários obstáculos. Por exemplo, ela está saindo de casa, começou a chover. Então está chovendo, não vou não. Está chegando no meio do caminho, o ônibus atrasou um pouco, já não vou mais não. Aí chegou no curso, quer dizer, vai ter vários obstáculos do dia que ela começou a querer, do dia que ela quer fazer o curso, pagou e vai começar a fazer, ela vai ter obstáculo todo santo dia. Até na própria aula, ela está fazendo aqui, ela não começa a doer. Não, mas está doendo, não vou fazer mais. Então, até um certo limite você tem que parar, mas na primeira dorzinha você já reclama e não quer fazer mais, então não tem muito interesse. E obstáculos também de tocar, né? Porque você começa a aprender uma liçãozinha, às vezes para você conseguir mostrar aquilo de uma forma que você seja, que aquela lição seja concluída, vai um mês às vezes. Ou mais, dependendo. Ou mais, né? Então, se o primeiro obstáculo é desistir, então pode parar, pode ficar em casa mesmo. Então essa questão financeira atrapalha muito o cenário musical, inclusive, né? Porque tem muitos jovens aí que tendo uma condição renderia melhor, mas também não serve de desculpa. A pessoa tem que ir atrás eu vi aqui, em algum lugar aqui em Itapevi, um outdoor mostrando lá alunos da prefeitura que entrou na USP, outro que entrou na PUC, outro que entrou... E eu conheço uma história de uma amiga minha que entrou na USP, e essa história eu sei, desde pequeno o sonho dela era ser médica, mas ela não tinha dinheiro, a família não tinha dinheiro nem para dar o dinheiro da condução para ela. Mas lá de pequena, lá atrás, já nas primeiras aulas de ciência, todo mundo saía por recreio, ela ficava lá. Professor, ela tinha dúvida, ela ia atrás do professor lá na sala. Esse é o pessoal chama de nerd, né? Até acho que é um desincentivo, né? Para quem quer. Mas enfim, estudou tanto, desde o trabalho que ela tinha que fazer para a escola, ela fazia aquele trabalho e fazia vários outros de intenção dela mesmo, de vontade dela mesmo. Então, chegou e entrou na USP. Aí você fala, caramba, a pessoa tem sorte, caramba. Fica aí a dica. Foi atrás, né? Real determinação, perseverança. É assim, a escola está devendo muito para os alunos que estão chegando, está devendo muito. Só que se você ficar olhando isso, você não vai para a escola. Então, na verdade, você também tem que fazer a escola. A escola, esses dias teve uma mãe de uma aluna que ligou aqui e falou assim, parabéns, a escola é maravilhosa, minha filha com 2 meses está tendo resultados fantásticos. Falei para ela assim, a gente agradece o elogio, porque quem não gosta de elogio, né? Mas 99% desses elogios tem que ser para a aluna. Porque a aluna, às vezes a escola pode ser deficitária, pode ser. Mas só que aquele pouquinho que a escola consegue oferecer, o aluno pode ampliar a sua noção através daquele pouco, né? Você pega um professor desmotivado na rede pública, mas se ele vê um aluno interessado, ele para de tomar um café e vai atender. Sim. Então, fica a dica mesmo. O aluno faz a escola, claro. A escola tem o seu papel de estrutura, de bons profissionais, motivados, etc, etc. Mas se você ficar olhando isso, então não vai rolar. É legal que você tenha sempre assim, a escola não é tão boa, mas você vai... A gente está falando de escola em geral, né? Qualquer escola. Vejo aluno chegar aqui e falar, mas eu estava fazendo um curso gratuito, mas eu não estava conseguindo aprender. Eu tenho até medo. Tenho até medo, porque esse aluno,
Claro, a gente vai trabalhar num sistema diferente, geralmente lá é em grupo, aqui é individual, aqui a gente tem cuidados com, enfim, procedimento de aula, mas esse aluno são alunos que geralmente desistem também. Se às vezes a culpa não foi do outro local, foi dele. Quase sempre é dele, né? Eu acho assim, o aluno faz a escola também. Então quer dizer, então a minha escola é maravilhosa porque essa aluna em 2 meses teve resultados maravilhosos. Então, mas e outros alunos que ficou aqui 1 ano e não teve o resultado? Então a escola é ruim? Não. Então a coisa começa por aí, assim, é uma coisa completando a outra. Agora eu acho que quem faz a escola é o aluno mesmo, quem faz acontecer é o aluno. Se o aluno não tiver dedicação, é em qualquer área, pode ser enfermagem, computação, música. Às vezes você começa a fazer aula com esse professor, ele não tem um sistema tão legal, aí você consegue absorver alguma coisinha. De repente, quando você entra com outro, você já vai entrar mais avançado. É isso. Esses dias eu vi uma entrevista de um cara que no Brasil não é ainda, na verdade, valorizado. E eu já tinha visto um documentário sobre a vida dele. Esse dia eu estava revendo e acabei assistindo algumas entrevistas onde fala de meta-refrão, microtonal, plurissemiótico, e ele dá como exemplo aquela música Tô Ficando Atoladinho. Não, assim, e ele é um cara todo MPB. Achei formidável assim, essa explicação, tem fácil lá na internet. É uma explicação meio... Se a gente puder colocar na descrição do vídeo o pessoal assistir isso aí. Pode ficar à vontade. No Jô Soares. No Jô Soares é um dos vídeos lá que ele deu entrevista no Jô Soares. Achei bacana pra caramba, justamente porque ele tem toda uma capacidade de explicar bem as coisas assim. E primeiro foi fazer sucesso, a gente estava falando de cenário, né? Foi fazer sucesso lá fora. Depois importar de novo. Para algumas pessoas falar, caramba, esse negócio que ele faz é legal. Então lá no show dele tem guitarra, violão, tem bateria, tem todos os instrumentos lá convencionais, mas tem ele de capacete de obra, tem ele de capa de obra, tem esmeril fazendo foguinho, ele faz sons, né? Com esses esmeril, ele pega lá um... Tom Zé. Então tem outra visão de música, é um cara que tem toda uma... Não posso falar. Ele é bem sincero em falar que ele foi muito feliz em descobrir muito cedo que ele era péssimo músico, péssimo cantor e péssimo compositor. Mas assim, alguma coisa fez ele insistir. Ele fazia parte lá da turma lá do Tropicália e tal. Caetano e Gil continuaram famosos e ele ficou largado de escanteio. Um dia, se eu estiver alongando, você fala aí. Fica à vontade, viu? Aí um dia ele já tinha gravado alguns discos, mas estava completamente as traças lá, ninguém não tinha show, não tinha nada. Tava situação difícil. Mas já tinha alguns discos gravados de samba, estudando samba, se eu não me engano, um dos discos. E veio um produtor, o nome desse produtor chama David Barney. E esse produtor veio aqui no Brasil e falou, pô, me dá todos os discos de samba aí. E levou lá, acho que ele tinha uma rádio, se não me engano, e nessa rádio ele ficou ouvindo as músicas até que chegou no Tom Zé ali, ele parou, falou, caramba, esse negócio é legal pra caramba. E hoje o Tom Zé lá fora é mais conhecido do que grandes músicos que a gente tem aqui. Músicos que eu quero dizer, grandes no sentido de ser conhecido do Brasil, né? Então lá ninguém nem conhece Tom Zé aqui. E um dos sonhos do cara é fazer show no Brasil. Que absurdo. Fazer bastante show no Brasil. Ele faz shows no Brasil, mas comparado ao que ele faz lá fora, o cara tem que sair daqui 8 horas de viagem, mais
4 horas lá de um aeroporto para o outro para fazer lá a vida dele lá fora, e aqui que ele faz uma música totalmente diferente, não é uma música comercial, então aqui o que se vende é comercial, né? Vamos deixar como dica. Então Zé é bacana. Não posso falar muito musicalmente porque não conheço muito, conheço algumas músicas dele que acho bacana. O que eu acho legal é o que ele entende como música. O que ele entende como música? Ele usa todo tipo de som para fazer música. Aquilo que o pessoal fala, não, mas motor de arranque de carro faz música. É impossível fazer Ele vai lá, ele cria uns negócios lá. Me mandaram um vídeo, inclusive, faz umas 2 semanas, onde o pessoal de fora tinha 3 senhores mesmo, uns bigodões enormes, uns chapéus. Aí tinha um baixista, 2 guitarristas. E o baterista era um trator. O baterista era um trator. E eles colocaram o trator lá, e o ritmo do motor do trator eles estavam acompanhando e fazendo um blues. Eu vi aquilo e falei, olha, criatividade é tudo. Então, tudo isso aí é possível. Você vê, o Tom Zé, ele mesmo fala que o David Bartz, na época que ele ficou jogado, ele adoeceu muito. Então, você vê, como a condição de trabalho, que vai esbarrar sempre na questão financeira, infelizmente, o pessoal fala que dinheiro não é problema, é solução, e realmente é. Mas quando você não tem, ele é um problema sério, porque você não consegue gravar um vídeo, você não consegue falar, caramba, precisa fazer um som desse violão misturado com aquele que precisa comprar equipamento, né? Então, sempre esbarra nessa questão. E ele foi um cara assim que se não tivesse tido essa oportunidade de voltar a essas condições, o show dele é um show, acredito que teoricamente simples, mas cheio de equipamentos, né, que ele usa lá, e tudo isso tem que transportar, tem que montar, quebra um negocinho, tem que comprar para mandar arrumar, então tudo isso esbarra nessas condições, né? Então precisa também ter criatividade. O povo brasileiro é legal às vezes não ter condição, porque através do não ter condição você cria condição com outros. Só existe violão ruim porque um dia alguém não tinha condições de comprar o violão bom e foi criar um violão ruim. Usou madeira mais barata, madeira mais acessível. Eu já tive alunos aqui que chegou com um violão que ele fez. Que ele fabricou? Que ele fez. Ele era marceneiro, o violão era ruim pra caramba, hein? Mas ele fez. Ele fez o instrumento e treinava um negocinho lá, mas ele fez. É o que ele tinha. É o que ele tinha para aquele momento. Então o cara reciclava lá as coisas lá e... Então, é legal. Assim, às vezes você não ter condição também é legal. Estimula a criatividade. Mas chega num nível que às vezes você não consegue sobressair, né? Você fica dependente, né, de um sistema que infelizmente muitos jovens aí e até músicos já... Se você vê aí muitos casos de jogadores que parou de jogar e hoje estão numa vida difícil, você pega músicos, então, a torta direita. É uma lista enorme, né? O cara precisa fazer um showzinho ali numa pizzaria para pelo menos comer uma pizza, né? E às vezes o cara, violão, quebrou um acorde, o cara não tem condições e perde o showzinho lá pra... Então, já é difícil. É isso aí, então fica... Não pode desistir nunca. Tem que... O Tom Zé é um bom exemplo. Muito bom. Bom, Reginaldo, você quer falar alguma coisa? Quer agradecer? Já falei. Falar da escola, passar contato? Então, a escola está aqui na Bonifácio de Abreu, número 607. O nosso telefone de contato é o 4773-3675. O pessoal pode ligar aqui, a gente dá as informações que precisar. Temos 6 salas que a gente atende simultaneamente. Os cursos que a gente trabalha mais é violão, guitarra, cavaquinho, contrabaixo, bateria. Tem uma aqui atrás. Procuramos fazer um curso assim bem... É um curso para quem quer aprender com prazer, né?
Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o professor quer ensinar aquilo que ele acha legal. E aqui a gente trabalha bastante aluno iniciante, então a gente procura pegar muito em cima do que o aluno gosta, do que o aluno curte. Então a gente procura fazer um curso assim, bem anti-estresse, né? Um cursinho bem tranquilo mesmo. Entendi. Bom, a gente falou com o Reginaldo, da Escola Eu agradeço Projeto aí Harmonia. a paciência de A vocês. gente que agradece a atenção, ter cedido esse tempo. Agora daqui a pouco você volta para as aulas também, né? Opa! A gente espera postar novidades e a gente falou com o Reginaldo da Escola Projeto Harmonia.